Hoje vamos falar sobre o ciclo de Carnot. Carnot idealizou um ciclo que proporcionaria o rendimento máximo de uma máquina térmica. Para isso, vamos relembrar como funcionam as máquinas térmicas. Em uma máquina térmica, nós temos uma fonte quente a uma temperatura de T1 e uma fonte fria a uma temperatura de T2. Então, temos que T1 é maior que T2. A fonte quente rejeita uma quantidade de calor para a máquina térmica e essa quantidade de calor é chamada de Q1. Essa quantidade de calor que a máquina térmica retirou da fonte quente será parte transformada em um trabalho W e parte rejeitada para a fonte fria. E a quantidade rejeitada para a fonte fria é chamada de Q2. Então, no ciclo de Carnot, nós temos duas transformações abadiáticas alternadas com duas transformações isotérmicas, e todas essas transformações são reversíveis. Então, se o ciclo ocorrer no sentido horário, nós teríamos um trabalho W positivo realizado sobre o meio externo, que equivale à área dentro deste ciclo. E se o ciclo for percorrido no sentido anti-horário, nós teríamos um trabalho negativo. Então, vamos analisar o ciclo no sentido horário, que realiza um trabalho positivo e se trata de uma máquina térmica. Então, nós temos um gás que está do ponto A e vai passar para o ponto B através de uma expansão isotérmica. E essa expansão isotérmica está ocorrendo a uma temperatura T1, que é a temperatura da fonte quente. Durante essa expansão, o gás vai receber uma quantidade de calor da fonte quente, que é chamada de Q1. A partir daí, o gás vai passar do ponto B ao ponto C, através de uma expansão adiabática, na qual não há troca de calor com o meio externo. Chegando ao ponto C, o gás vai passar para o ponto D, através de uma compressão isotérmica a uma temperatura T2, que é a temperatura da fonte fria. Durante essa passagem de C para D, o gás vai rejeitar para a fonte fria uma quantidade de calor igual a Q2. E, finalmente, o gás vai sair do ponto D e retornar ao ponto A através de uma compressão adiabática, na qual não há troca de calor com o ambiente. Demonstrou que nesse ciclo a quantidade Q1 trocada com a fonte quente e Q2 trocada com a fonte fria são proporcionais à temperatura T1 da fonte quente e T2 da fonte fria. Então, temos que Q1 sobre T1 igual a Q2 sobre T2. Então, o rendimento de uma máquina térmica que realiza o ciclo de Carnot pode ser calculado como sendo 1 menos Q2 sobre Q1. Mas dessa fórmula, a gente tem que Q2 sobre Q1 é igual a T2 sobre T1. Então, o rendimento também pode ser calculado como sendo 1 menos T2 sobre T1. Então, no ciclo de Carnot, o rendimento é a função exclusiva das temperaturas absolutas das fontes quente e fria, ou seja, em uma máquina de Carnot, o rendimento depende somente de T2 e T1. E lembrando que essa máquina idealizada por Carnot é aquela que tem o maior rendimento possível. Então, o máximo rendimento de uma máquina térmica é igual a essa fórmula que vale 1 menos T2 sobre T1. Podemos observar também que o rendimento nunca será igual a 100%, pois para que esse rendimento valesse 100%, seria necessário que T2 fosse igual a zero, o que é impossível na prática. Além disso, se existisse uma máquina com 100% de rendimento, ela estaria contrariando a segunda lei da termodinâmica, pois ela converteria integralmente calor em trabalho.